O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 2806/09, de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, que torna de utilidade pública a Associação Friburguense de Atletismo, também denominada AFA. Projeto de lei número 5.987/10, de autoria do vereador Manuel do Pote, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvem maus-tratos e crueldades de animais no âmbito do município de Nova Friburgo. Serão votadas as indicações dos vereadores Marcelo Verli, Manuel do Pote, Renato Abirrâmia, Cláudio Damião, Professor Pierre, Marcos Medeiros, Luciano Faria, Isaac Demani, Reinaldo Rodrigues e Sérgio Xavier. Veja agora na íntegra a sessão do dia 25 de novembro de 2010. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 30ª reunião da 4ª sessão ordinária. Leitura ou aprovação da ata da 26ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 24ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de novembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 25ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de novembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 28ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, nós temos solicitar ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente, por gentileza. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse feita a leitura de um documento recebido pelo secretário-geral da Prefeitura de Nova Friburgo, doutor José Ricardo, que é uma notificação extrajudicial acusando irregularidade na celebração de contrato de locação do imóvel, cito a rua José Tessarolo Santos, número 70, antigo Colégio Cefel. Esse documento tem a data de 24 de novembro de 2010 e São os anexos, pode ficar com os anexos. Foi recebido no dia de hoje. Eu gostaria de que constasse e que ficasse à disposição daqueles que quisessem ter ciência do inteiro teor do documento, ficasse à disposição da casa. Pois não, vereador. E da população de Nova Friburgo. Solicito mais alguma inclusão em pauta, senhores vereadores? Eu faço a votação das inclusões e depois eu solicito a leitura. Portanto. Senhor presidente, Pela ordem. Vereador, pela ordem, pois não, vereador. nós estamos entrando hoje com um projeto de resolução para a criação da Comissão de Políticas Públicas de Juventude. Gostaria de requerer a Vossa Excelência e os demais membros da mesa e colegas vereadores a possibilidade de votação, se não na sessão de hoje, pelo menos numa próxima sessão ordinária, uma vez que na próxima legislatura nós teremos 21 vereadores, nós temos 19 comissões, a PEC da Juventude
né, que criou a emenda constitucional 65, ela inseriu o jovem dentro dos direitos, e nós temos a comissão da criança e do adolescente, nós temos a comissão do idoso, mas não temos uma comissão para a juventude. Então, penso que está faltando isso em nossa casa, dentro de uma regularização dos direitos sociais ligados à questão da juventude. Então, conforme for a aquiescência e a possibilidade de votação, ou hoje na ordem do dia, ou pelo menos numa próxima sessão, a fim de que nós possamos inserir também para debate as questões do jovem nas comissões de nossa Casa Legislativa. Pois não, vereador. Veloz, presidente. Vereador Edson Flávio. Eu também gostaria de incluir um requerimento de informações e também um voto de congratulação que faço com o tio de guerra. Pois não. Senhor presidente, Vereador Reinaldo. solicitar de Vossa Excelência que seja colocado em pauta na votação de hoje, em primeira discussão, um projeto de lei de minha autoria que dispõe sobre a instituição de política de apoio ao cooperativismo no município de Nova Friburgo e da outras providências. E gostaria de salientar o seguinte: esse projeto já se encontra em tramitação há bastante tempo na Câmara. Eu vou solicitar que se coloque em primeira discussão hoje, com os pareceres verbais da Comissão de Justiça, e na próxima reunião, na quinta-feira próxima, então, nós votaremos em segunda discussão, até para que os vereadores possam tomar um conhecimento melhor do projeto. Gostaria que fosse lido, inclusive, os pareceres que já foi para a audiência na Prefeitura, e hoje nós votaremos em primeira discussão e depois, na próxima quinta-feira, votaremos em segunda. Veloz, presidente. Só que isso é qual o projeto, vereador? Projeto que dispõe sobre a instituição da política de apoio ao cooperativismo no município de Nova Friburgo e da outras providências. Perfeito. Pois não, vereador Edson Eu Flávio. gostaria de requerer votação única no projeto que vai ser votado na ordem do dia nessa casa, que torna de utilidade pública a Associação Friburguense de Atletismo e também denominada AFA. Gostaria de requerer votação em regime de urgência, Discussão única. discussão única. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, submeto ao plenário as solicitações para inclusão em pauta. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito ao vereador de São Flávio que faça a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, boa noite, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência. Expediente da reunião do dia 25 de novembro de 2010, projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, dispõe em caráter excepcional sobre a transferência e licenças autônomas de táxis cassadas ou descontinuadas na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e das outras providências. Projeto de resolução legislativa do excelentíssimo vereador professor Pierre acrescenta o inciso 20 no artigo 47 da resolução legislativa 882/90 do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, institui a reserva de 3 assentos na primeira fileira à direita do plenário para os membros da imprensa nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo e das outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção e Combate à Cisticercose no âmbito do município de Nova Friburgo e das outras providências. Dispõe sobre requisitos para a concessão de autorização de funcionamento das empresas de segurança privada e estabelece sanções no município de Nova Friburgo e das outras providências. Disciplina a circulação de veículos de tração animal no município de Nova Friburgo e das outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Birrame. Recuperação da rua Comendador José Mastrângelo, Parque Santa Elisa, Brownes. Recuperação da rua Lutherbach, Brownes. Recuperação da rua Boechat, Brownes. Recuperação dos bueiros da rua Tomé, Muri. Recuperação da rua Queluz, São Geraldo. Recuperação da rede de águas pluviais no início da rua São Joaquim, Jardim Ouro Preto. Recuperação e retirada de barreira da rua da Conquista, loteamento Bom Jesus 2, Chaco Paraíso, do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Eliminação total para controle populacional de pombos no telhado do Hospital Raul Sertã. Cobertura e reparo de buracos na rua Augusto Spinelli, Centro. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Vereador, só me permite uma correção, por favor? Sim, vereador. Tá, eliminação total, na verdade não é eliminação total. Controle populacional, foi grafado errado, porque tem muito pombo
nas dependências ali do hospital, no telhado, é preciso fazer um trabalho, retirar os ninhos. Então, a grafia aqui, a colocação, a maneira como foi colocada está equivocada. É possível até que seja pelo meu gabinete, não estou dizendo que foi na secretaria, mas na petição não é isso que está estabelecido. Então, fica controle populacional de pombos no telhado do Hospital Municipal Raul Sertão, indicação do vereador Cláudio Damião. Cobertura e reparo de buracos na rua Augusto Spinelli, centro. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, recuperação asfáltica na Avenida Hamburgo-Guri, asfaltamento da Estrada do Toledo, maior fiscalização no uso das vagas para automóveis reservadas às farmácias e drogarias. A adição de novos horários de ônibus para atender a localidade de Benfica. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, instalação de iluminação pública na rua Água Viva, Campo do Coelho, asfaltamento da rua Água Viva, Campo do Coelho, capina e limpeza da rua Plínio Salgado e Pedro Franco, Conselheiro Paulino, instalação de orelhões na rua Clarino da Rosa Teixeira, Conselheiro Paulino, revitalização da rua Grécia, Nova Suíça, instalação de orelhões na rua Água Viva, Campo do Coelho. Do excelentíssimo vereador Luciano Faria, asfaltamento das ruas e obras de infraestrutura no calçamento em todo o Distrito de Amparo, reestruturação e melhoria da iluminação pública no Distrito de Amparo, reforma da antiga sede da Administração Municipal de Amparo, utilização de espaço para incentivo à cultura. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, drenagem do Rio de Conquista, colocação de corrimão nos 2 sentidos da ponte da Fazenda Branca, Rio Grandina, ampliação dos serviços de desentupimento de todos os loteamentos do Progresso e Maringá, Rio Grandina. Pavimentação da rua Hermínia Santos da Silva, Rio Grandina. Implantação de redutor de velocidade na RJ 116, quilômetros 72,5. Falhou de novo. Pavimentação da rua Hermínia Santos Silva, Rio Grandina. Implantação de redutor de velocidade na RJ 116, quilômetros 72,5. Muri, plantio de árvores frutíferas em todos os bairros de Nova Friburgo. Limpeza de terreno da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizado na rua João Ramos Valença, Nova Suíça. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, restauração da rua Piauí, com esquina da rua Rio Grande do Norte, Alto Olaria. Restauração do calçamento da rua Sara Brownes. Solicito ao segundo secretário, vereador Reinaldo Rodrigues, que faça leitura dos votos de congratulação e dos outros, do restante do expediente. Votos de congratulação com o casal, o senhor Gilberto Barroso e senhora Daniele Braga, pela comemoração do 1º aniversário de sua filha, do vereador Sérgio Xavier. Do vereador Manuel do Pote, com o doutor José Bines, pelo relevante serviço prestado aos pacientes do Hospital do INCA, no Rio de Janeiro. Do vereador professor Pierre, com a senhora Catiza Rompa e o senhor Range Cátia, Cátia Rompa e o senhor Range Rompa, pelos mais de 40 anos de dedicação ao trabalho social em Nova Friburgo, com a equipe de handebol, categoria sub-11, feminino, da Escola Municipal Jardel Otis, pela conquista do campeonato dos Jogos Intercolegiais. Do vereador Marcos Medeiros, com o senhor João Luiz Sobrinho Pirose e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Luciano Faria, com o senhor Fábio Henrique Machado e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Nami Nassif, com a TV Focus, pela passagem dos seus 10 anos de serviço prestado ao município. Com o policial militar André Luiz França da Silva e outros, pelo serviço prestado à comunidade. Vereador Edson Flávio, com o senhor Manuel Vanildo Moreira da Costa e outros, pelo serviço prestado à comunidade. Vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Aurélio Muniz Pinto e outros, pela passagem de seus aniversários. Requerimentos do vereador Edson Flávio, que seja anexado em ata o documento enviado da professora Ledir Porto. Requerimento de informações do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de execução de emendas ao projeto de lei orçamentária para o ano de 2010, apresentadas por este vereador. Do vereador Edson Flávio, com a Delegacia de Polícia Técnica e Científica do Rio de Janeiro, requerendo informações acerca do encerramento das atividades do ML em Nova Friburgo. Comunicações da Fundação Municipal de Saúde, comunicando por meio de ofício número
898/2010, Gabinete Fundo Municipal de Saúde, Nova Friburgo, a realização de convênio emergencial com o Banco de Sangue Privado de Santa Teresa, em Petrópolis, bem como informar a aquisição de uma centrífuga refrigerada, do senhor Braulio Rezende, comunicando o que segue. Acredito, senhor presidente, que o requerimento do senhor Braulio Rezende foi o que ainda foi anteriormente solicitado. Está lido o expediente, senhor presidente. Existe ainda uma solicitação de requerimento de leitura, requerimento de informação do vereador Marcos Medeiros, com a Secretaria Municipal de Saúde sobre a aquisição de alguns medicamentos. Submeto ao plenário a inclusão em pauta. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Após a leitura, submeto ao plenário as matérias lidas. Em discussão, os votos de congratulações. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos de leitura de autoria do vereador de São Flávio, que seja lido e anexado em ato o documento enviado pela professora Ledi Porto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador de São Flávio, e como havia tido um acordo de bancadas, nós não discutiremos os requerimentos de leitura, somente faremos a leitura. Documento enviado a esta casa pela professora Ledi Porto. Solicitamos que seja apresentado, se possível em plenário, os esclarecimentos que julgamos necessário em relação à redução da carga horária dos profissionais de apoio da rede municipal de ensino. Em momento algum, deixamos de nos preocupar com a situação desses profissionais, mas não podíamos deixar de cumprir o que nos foi determinado pelo doutor Sidney Kondak, secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, em abril de 2009. A partir daí, realizamos uma série de documentos apresentando as reais necessidades das escolas, considerando que recebemos a rede em dezembro de 2008 com 18.516 alunos e em janeiro de 2010, após a pré-matrícula online, o número de alunos matriculados era de 20.818, sem que houvesse aumento do número de funcionários. Em janeiro de 2010, apresentamos aos gestores da rede o quadro de classificação das escolas e creches, de acordo com o número de alunos, observando as recomendações do Ministério da Educação em relação ao número de profissionais para a educação infantil. Em 5 de agosto de 2009, encaminhamos ofício Gabinete SEC 488, solicitando ao senhor secretário de Administração a recontratação de profissionais. Em 25 de maio de 2010, encaminhamos através do memo 102/2010 ao senhor Ângelo Augusto Jaquel Júnior, secretário de Administração, um quadro quantitativo da real carência de servidores. Em 7 de julho de 2010, encaminhamos ao senhor secretário de Administração o ofício GAB SEC 372 de 2010, documento minucioso sobre a situação da carência de profissionais da rede. Em 17 de setembro, através do memo GAB SEC 178/2010, encaminhada à Secretaria de Administração tabela informando o impacto real da implantação da carga horária de 6 horas, em número de funcionários. Cabe-nos ressaltar que este foi um trabalho da maior seriedade e responsabilidade da equipe gestora de informática da Secretaria de Educação. Colocamos em anexo cópias de todos os documentos citados à disposição dos nobres vereadores. O que nos preocupa, senhor vereador, é que, sabedores dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, como serão feitas as novas contratações para suprir a carência que será criada com a redução da carga horária? Que amparo legal foi utilizado para a redução da carga horária a partir de hoje? Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos. Assina, professora Ledi Porto. Senhor presidente, anexo está os documentos relativos que foram citados neste ofício. Pois não, vereador.
Requerimento de autoria do vereador Jorge Carvalho, também requerimento de leitura. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura. Marcelo Jorge Figueira, OAB RJ 112.596, Nova Friburgo, 24 de novembro de 2010, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Avenida Alberto Brown, 225, Centro, nesta cidade. Em atenção ao secretário-geral da Prefeitura de Nova Friburgo, doutor José Ricardo, referente notificação extrajudicial, irregularidade na celebração de contrato de locação do imóvel localizado à rua Tessarolo Santos, número 70, antigo Colégio Cefel. Prezados senhores, na qualidade de advogados do espólio de Johannes Schlupp, real proprietário do imóvel acima descrito, face às notícias veiculadas no periódico desta comarca, dando conta da existência de contrato de locação e interesse de compra do referido imóvel pela municipalidade local, a pessoa que não possui poderes para tanto, vem esclarecer a Vossa Excelência a real situação do aludido imóvel e, ao final, requerer o que de direito. Inicialmente, há que se destacar que o imóvel em questão pertence ao espólio de Johannes Schlupp, conforme reconhecido pela sentença proferida pelo meritíssimo juiz da primeira vara civil desta comarca, nos autos do processo número 2002.037.002.009-5, conforme cópia anexo. Não obstante, a hora notificante ajuizou a ação de despejo em face da Associação Educacional e Cultural Cefel, processo 2005-037-007413-0, segunda vara civil de Nova Friburgo, a qual já foi decidida favoravelmente ao autor, declarando-se rescindido o contrato de locação celebrado retroativo à data de 31/5/2004, conforme cópia em anexo. Desta forma, resta claro que o contrato celebrado entre a municipalidade e a senhora Brigitte Schlupp e outros está viciado, na medida em que os supostos locadores não possuem poderes para tanto, pelo que o mesmo deve ser rescindido, a fim de não causar futuras arguições de irregularidade administrativa, evitando-se assim danos ao erário. Todavia, entende o ora notificante que, para que não ocorra descontinuidade dos serviços prestados pela municipalidade, o que causará prejuízo à população que depende dos serviços prestados, ainda que não seja a solução ideal, necessário se faz que os valores pactuados no referido contrato de locação sejam consignados com o propósito de resguardar a municipalidade e garantir que o real proprietário faça o respectivo levantamento dos mesmos. Na certeza da compreensão de vossas senhorias, pugna-se pela análise de toda a documentação em anexo, assim como na revisão do contrato celebrado, consignando-se os pagamentos sob pena de dano do órgão notificante e principalmente da municipalidade, que certamente foi induzida ao erro por aqueles que não possuem poderes de representação. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente doutor Marcelo Jorge Figueira, Rômulo Pinto Martins, Marcelo José Pereira Erdi. Esse é o documento, senhor presidente. Requerimento de informações de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da execução de emendas ao projeto de lei orçamentária para 2010 apresentada por este vereador. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do requerimento de informação de uma proposição onde, no ano passado, quando foi votado o projeto de lei orçamentária 2010, todos os vereadores aqui, aliás, quase todos, aqueles que entenderam e acreditaram no Heródoto, foram induzidos ao erro, mais uma vez, foram engodados. Ou seja, por exemplo, o Manuel Martins apresentou R$200 mil para a quadra poliesportiva em Conquista e Barracão, 200 mil construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental no São Jorge. Foi realizado, vereador? Vereador, me concede uma parte, só para vontade. esclarecer a população do 3º Distrito e de São Jorge, que infelizmente a gente fez esse pedido com toda boa intenção,
mas até hoje nenhuma das 3 foram feitas. Tem aqui do vereador Marcelo Verli, óbvio, ele não se faz presente, 100 mil para a Feira da Bondade, 25 mil para a Associação das Mulheres Mastectomizadas, 25 mil à Casa dos Pobres, 250 mil aquisição de 5 ambulâncias. Também não foram, porque eu já perguntei. As minhas, 260 mil para a construção do posto de saúde no PLC, 100 mil para a duplicação da ponte localizada no bairro de São Geraldo, na rua Dr. Feliciano Costa, 40 mil para manutenção, captura e controle de animais considerados domésticos. Não foram realizados. Vereador Reinaldo. 100 mil para a construção de quadra poliesportiva na rua Xingu, 200 mil para a construção de creche no bairro do Cônego. Foram realizadas? Vereador Edson Flávio, 200 mil para calçamento da rua do bairro Nova Suíça, inclusive loteamento Santa Luzia e condomínio Alto da Chácara. 80 mil para estruturação de creche no bairro Nova Suíça. 10 mil para realização de sonorização para evento comunitário Marcha para Jesus. 80 mil para construção de cobertura no pátio da Escola Municipal Ernesto Tessarolo. 10 mil subvenção a esporte. 10 mil sonorização, evento Ministério Casados para Sempre. 10 mil construção de vestiário e banheiro na quadra poliesportiva em São Geraldo. O vereador não se faz presente. Seria cômico se não fosse trágico. E tem outras emendas que foram realizadas e, infelizmente, foram engodadas por então prefeito Heródoto Bento de Mello, que levou esta informação aos vereadores que acreditaram. Concede à parte, vereador Marcos. Fique à vontade, vereador. Eu fico triste que Vossa Excelência não estava presente nesse momento, até porque, se estivesse, com certeza seria um grande guardião e defensor destas proposições dos vereadores. Na verdade, eu não seria favorável, porque elas não existem no mundo jurídico da Câmara. Mas o que é tratado não é caro. Bom. Aí elas podem ser... O senhor já sustentou um bigode. O bigode, o fio equivale. Exatamente. Mas desde que o fio do bigode faça parte da legislação. Então, para que tratou? Não. Deixa eu colocar o meu ponto de vista. Não deveria se tratar aquilo que não se pode cumprir. Concordo com Vossa Excelência. Agora, se eu aqui estivesse, eu não participaria disso. Era o Marcelo Verli que estava liderando o governo. Ele que tem que falar por ele. Mas eu quero dar a explicação técnica disso. Não, é claro, a gente sabe que o orçamento ele é autorizativo, ele não é impositivo. Exatamente. Mas isso foi dito aqui na época. Só que ficou tratado... Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu sei o que o senhor quer falar, mas veja bem. Mas é claro que olha só, o orçamento ele é autorizativo, ele não é impositivo. Óbvio, todos aqui têm noção disso, mas foi tratado. O que é tratado não é caro. Então, com todo respeito, Vossa Excelência não se fazia presente, mas não tem como defender o indefensável. Permite uma parte, vereador? Não tem direito, Vossa Excelência. Fica à vontade. Eu não estou defendendo e nem estou acusando. Eu quero dizer que dos 4 mandatos anteriores que eu participei, nunca houve esse tipo de emenda, porque ela não existe no mundo jurídico da Câmara. Se alguém tratou sem poder. Eu não posso tratar com Vossa Excelência aquilo que eu não posso lhe entregar. É o Marcelo Verli que está errado. Não sei, eu não estava aqui. Foi ele que tratou. Eu não estava aqui, eu não quero imputar culpa a ninguém. Quero dizer que isso não existe. No mundo jurídico... Conclua, sai à parte. No ordenamento jurídico da Casa, não existe esse tipo de emenda. Veja bem, mas no ordenamento... Vereador, eu não posso falar... Mas está claro, óbvio que não existe. Óbvio que não existe. Isso está sendo falado, óbvio. Vereador, aí eu vou ter que, permite uma parte? Vereador, eu vou ter que me posicionar contra o seu requerimento para que eu possa falar. Eu quero votar a favor do seu requerimento. Então, fica à vontade. Mas o senhor não deixa eu falar. Se o senhor deixar eu falar, eu vou concluir o meu raciocínio, que eu entendo por emenda. Esse tipo de emenda não existe no mundo jurídico da Câmara. Não existe. O que pode existir é transformar isso em indicação. Indicação, o executivo vai cumprir ou não. Agora, se alguém veio aqui e tratou que iria cumprir,
esse alguém é responsável. Mas não existe não há obrigatoriedade do Executivo, por força de lei, de cumprir aquilo que não existe no nosso mundo jurídico. Conclua, por O senhor favor. tem Não, razão. só concluindo, vereador. Sou um homem democrata. Fica à vontade. Só concluindo. Juridicamente, tecnicamente, ela não existe. Moralmente, ela pode Eu ia existir. falar isso agora. Ela pode não existir. Deixa eu concluir, vereador. Deixa eu concluir. Tecnicamente, essas emendas não existem. Moralmente, vai existir por quem tratou. Mas não há a obrigatoriedade de cumprimento, porque eu não posso tratar com o vereador Isaac alguma coisa que o senhor vá fazer. Eu não posso fazer isso. Mas se eu falar com o Isaac que eu vou fazer, eu faço. Ele pode tratar em meu nome. Porque Mas eu não posso tratar com ele. Em meu nome, ele pode tratar. Seu nome. Não. Senhores vereadores, Então, vereador, tecnicamente é isso. Eu vou votar a favor do seu requerimento. Eu entendo que foi mal conduzida a coisa. Não quero colocar a culpa em ninguém. Mas esse tipo de procedimento não existe. E quem perde é o povo, que nós acreditamos na palavra dele. Conclua, por Eu não estou favor, entrando no vereador. mérito da questão, vereador. Estou entrando na questão técnica. Tecnicamente não existe. Se não existe, não pode ser cumprido. Vereador Deixa Reinaldo a parte, Rodrigues. vereador. Rapidinho. Vereador, o tempo do vereador está esgotado, vereador. Infelizmente, já passaram mais 3 Eu minutos. peço e espero Por favor. deferimento do meu pedido. Pois não. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador de São Flávio, com a Delegacia de Polícia Técnica e Científica do Rio de Janeiro, requerendo informações acerca do encerramento das atividades do ML de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse assunto do IML é um assunto recorrente nessa casa e... Não é esse aqui, não. É outro. De informação. Vereador Edson, Pois não, querido. assim que possível, depois do pronunciamento de Vossa Excelência, dentro do tempo, gostaria de ter uma parte, porque eu tenho explicações sobre isso, Tá. e informações. Tá bom. Senhor presidente, o que acontece? Isso tudo começou a gerar um interesse até maior da minha parte pelo constrangimento que nós passamos esses últimos dias acompanhando uma família que teve um óbito, é claro, e o corpo teve que ser levado para Teresópolis. E não só naquele dia, não só um corpo, teve que esperar um dentro do Rabecão para depois recolher outro corpo no bairro de Olaria e levar os dois para o IML Teresópolis e, após terminar a autópsia e o procedimento de papiloscopia em um corpo, teve que esperar o outro para trazer os dois. E chegou aqui o corpo quase 9 horas da noite, sem contar o gasto, o transtorno que foi causado ao cidadão, como tem sido causado a diversos cidadãos de Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, essa região toda. E nós sabemos que o cidadão de Cantagalo para lá manda para Santo Antônio de Pádua ou, se não, para Itaperuna. Mas o que me chama mais atenção, e esse pedido de informação vem dessa forma, que no IML de Nova Friburgo, até a última informação que eu tenho, ainda tem na geladeira 1 ou 2 corpos em estado de putrefação, de decomposição, exalando mau cheiro naquela localidade, prejudicando os comerciantes, as pessoas que vão velar lá os seus parentes e todo o comércio local. Fui conferir em loco essa situação, inclusive com a presença de muitos mosquitos naquela região e nos fundos do IML existe uma chaminézinha e tem lá, então, aquela situação horrível. Então, o que eu fiz? Vou conceder. O que eu fiz? Eu fui à 7ª delegacia, ali em Duas Pedras. Na delegacia de Duas Pedras, eu fui encaminhado, então, à Polícia Técnica. E conversei com os peritos, com o pessoal da Polícia Técnica, e disseram que esse procedimento já não está mais na Delegacia de Polícia Científica, já foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Civil. Mas nas informações que eu tive, alguns procedimentos que seriam realizados ali, seriam realizados pela Prefeitura em conjunto com o Estado, no caso o IML é um órgão estadual. Mas, no meu entendimento, nenhuma das duas partes evidenciaram esforços grandiosos para solucionar o problema. Daí a interdição do local, daí o constrangimento que o cidadão friburguense vem passando. O que é a minha informação? O que eu quero saber aqui? Tendo falado com o Departamento de Polícia Técnica Científica, eu quero que eles me respondam como que está essa situação.
já que a informação que eu tive que foi para a Secretaria de Polícia Vereador Civil. Patti, Vereador, professor Pierre, não, o vereador Marcos Medeiros pediu primeiro, ou professor Pierre, não sei. Pierre, por favor. Vereador Edson Flávio, essa questão do ML é realmente absurda no nosso município. Assim que nós tivemos a informação do fechamento do ML por decisão judicial, eu entrei em contato com o deputado eleito Felipe Peixoto. O Felipe Peixoto entrou imediatamente em contato direto com o governador Sérgio Cabral. E tem informações aqui de uma nota que eu vou ler, que tem inclusive número de processo de como está isso. O deputado estadual eleito Felipe Peixoto cobrou informações ao governador Sérgio Cabral, que através do diretor do Departamento Geral de Polícia Técnica Científica, Marcos Neves, deu a seguinte explicação. O juiz de direito da comarca de Nova Friburgo, Marcos Vinícius Miranda Gonçalves, determinou a interdição parcial do IML daquela região, considerando inadequadas as condições para funcionamento do órgão, e explicou que, para dar continuidade aos trabalhos médico-legais, foram deslocadas as realizações das perícias, como é de conhecimento de todos nós, e exclusivamente os exames de necropsia para os municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis. Segundo o diretor Marcos Neves, da Polícia Técnica, os exames de corpo de delito permanecem sendo realizados em Nova Friburgo e a Secretaria de Obras Estadual teria lhe informado que a contratação da obra no Posto Regional de Polícia Técnica Científica de Nova Friburgo está sendo tratada através do processo número E17/600.063/2009, que cuida da realização de procedimento licitatório, aguardando ainda a assinatura do contrato para a posterior emissão da ordem de início das obras. O que é que eu tiro disso daqui? Possivelmente está ligado àquela questão da obra do IML. Então, o Estado está respondendo dessa forma. Nós devemos fazer um encaminhamento de cobrança imediata em virtude da situação absurda que está no município, como Vossa Excelência agora acabou de relatar um caso específico que acaba representando a situação de muitos outros cidadãos de Nova Friburgo que estão passando por isso. Querendo debater com Vossa Excelência, sem contar que o custo para um cidadão que não possui carro e etc. para lá dá em torno de quase R$100, R$160. Pegar um ônibus daqui para lá, descer no centro de Teresópolis, do centro de Teresópolis ir para a delegacia, chega lá não está preparado para receber o cidadão e a gente passa esse transtorno. Agora, Vossa Excelência falou um documento de 2009, nós já estamos terminando 2010. Exato, é isso que é o questionamento com relação à Secretaria do Estado. Nós devemos fazer uma cobrança forte, porque essa é a resposta que o Estado nos dá. Então, nós devemos fazer uma exigência maior, que foi a resposta que o Estado concedeu ao deputado eleito Felipe Peixoto. Então, nós devemos, eu vou também requerer ajuda a ele, para que nós tenhamos uma solução imediata quanto a isso. Eu acho que, enquanto casa, nós devemos emitir uma documentação da casa requerendo a urgência para a resolução desse problema. É o que eu, pelo menos, entendo. Agradeço a parte para que o vereador Marcos Medeiros e Jorge Carvalho possam também se pronunciar. Vereador Edson Flávio, vereador Pierre e demais vereadores, com certeza se remetem a um passado recente, onde um dos primeiros assuntos que trouxe nessa casa, assim que tomei posse, foi a questão do IML na cidade de Nova Friburgo. E durante várias vezes fiz pronunciamentos sobre essa questão. Nesse ano de 2009, o Márcio, da SAF, fez uma doação onde ele trocou os azulejos, faltava um termostato, que é uma peça para geladeira, onde ficam armazenados os corpos, e ele investiu no IML. Não sei por que cargas d'água fizeram a interdição nesse momento com relação ao IML, mas foram feitas obras de doação. Salvo o melhor juízo, tenho a informação de que determinadas autoridades não ficaram satisfeitas com relação a essa questão da doação, porque, de repente, não foi feito algum tipo de documentação, mas o que importa, no meu modo de entender, é o cidadão, conforme foi narrado pelo vereador Edson Flávio, que não está sendo atendido na cidade de Nova Friburgo, quando um ente querido, infelizmente, tem o seu passamento, tem que se levar à cidade vizinha de Teresópolis. Então, felicito Vossa Excelência por esta proposição. Senhor presidente, então, os dois pontos que eu pergunto à Delegacia de Polícia Técnica Científica no Rio de Janeiro, que fica na Rua da Relação 42, 11º andar, sala 101, é a seguinte: quais foram os motivos apresentados pela Justiça
e ou peritos para o fechamento do IML de Nova Friburgo. Quais os procedimentos adotados para a resolução do problema que vem causando graves transtornos à população de Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras, Cantagalo, Trajano de Moraes e outros? Senhor presidente, então, é um absurdo a população friburguense ter que passar por isso, e muito mais. O cidadão que vai ao IML, que aí é uma outra situação, o cidadão que vai ao IML, velar um corpo, participar de um cerimonial fúnebre, ficar ali naquela situação de um cheiro terrível naquele local, mosquitos no local, e os dois corpos estão lá dentro, ou dois ou um, lá dentro. Parece até que a geladeira já foi desligada. Isso é muito triste. Um pequeno detalhe. Eu já cheguei, quando filmei algumas chacinas, e cheguei no IML, tinham 3 mesas para se fazer a autópsia e uns 5 corpos pelo chão. Então, o perito, ele abre os corpos, um de cada vez. Então, é aquela cena bizarra. Ou seja, 3 corpos em cima e 5 pelo chão. E um perito trabalhando para poder liberar. Eu vi, essa cena eu vi. Então, várias vezes. Concluo, e só reforçando que é um desrespeito com o cidadão, e eu espero que essa resposta venha em breve, para que nós possamos tomar os procedimentos adequados. Após a discussão, em votação... Senhor presidente, questão de encaminhamento da votação, solicito à bancada que vote a favor, mas alertando que trata-se de um requerimento feito a um órgão fora da esfera municipal, que, portanto, poderá ser respondido ou não. Não há obrigatoriedade do órgão estadual responder a um requerimento de informações de origem do município. Eu solicito, se for o caso, ao vereador professor Pierre e aos outros vereadores que tenham acesso a deputados estaduais, que reiterem esse requerimento para que a Assembleia faça ao órgão estadual, e aí sim nós teremos a obrigatoriedade da resposta. Questão de ordem, senhor presidente. Então, estarei também, igualmente ao vereador professor Pierre, encaminhando ao gabinete do deputado Ney Botelho, deputado Rogério Cabral também, esse documento. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros, com relação à solicitação de medicamentos. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão passada, fiz alguns relatos com relação à apreensão de medicamento em uma determinada farmácia em nossa sociedade. Tive acesso ao registro de ocorrência, ao boletim de ocorrência, e identifiquei mais alguns remédios. Atenolol, aí tem o número do lote, 25 miligramas, Onemax, Sodix, tem 2 distintos lotes de atenolol, Onemax, Sodix, Loritil, Capox, Nisoflan, Civertin, Signitec, Lodipidil, Nifedipres, Dueredemida, Lodipil e Poltax, cada um com as suas miligramas respectivas e com seus lotes respectivos. Faça um requerimento para saber da Secretaria Municipal de Saúde se foram adquiridos estes medicamentos com estas miligramas nestes determinados lotes. Em caso positivo, óbvio, pode ser negativo ou positivo, requerer especificadamente que responda os seguintes questionamentos: a quantidade do produto, medicamento adquirido, fornecedor, razão social, CNPJ e endereço, o responsável que solicitou a aquisição dos medicamentos, cópia de todo o procedimento licitatório, devendo incluir a data ou se foi realizado em outra modalidade, nome do responsável, dos responsáveis que recebeu ou que receberam o medicamento ou os medicamentos e a data, bem como o nome do responsável pelo acautelamento, ou seja, pela guarda e o respectivo local que ficaram armazenados uma vez se foram adquiridos. Qual o mecanismo adotado pelo Executivo no que tange ao controle do medicamento até a sua efetiva distribuição, ou seja, a entrega ao cidadão? Se algum desses medicamentos são de uso hospitalar e se a distribuição somente pode ser realizada em unidades de saúde. Em caso de medicamento de uso hospitalar, se pode o mesmo ser distribuído diretamente ao paciente, podendo este manipulá-lo fora do ambiente hospitalar, e peço ao Executivo que informe com máxima urgência
para que a gente possa ter noção e direção com relação a essa questão dos medicamentos. Me reporto ao vereador professor Pierre, ao vereador Renata Birrame, ao vereador Cláudio Damião, os outros também, mas os três já fizeram algumas matérias na TV comigo, alusivas à questão da saúde, alusivas à questão dos medicamentos. Tenho a certeza que todos os outros vereadores têm a mesma preocupação, porque ao adquirir um medicamento, é a diferença entre a vida e a morte. Óbvio, o bem mais precioso que todos nós temos é a vida. Vereador Marcos, depois me permite. E se a gente, infelizmente, identificar algum tipo de desvio que possa colocar a vida do cidadão friburguense em xeque, temos que tomar atitudes eficazes, urgentes e eficientes para que se possa sanar esse dano. Fica à vontade, vereador. Vossa Excelência, vereador, citou aí que pode ser em relação à vida e morte. Esses medicamentos que Vossa Excelência deu aí são produzidos por laboratórios de fundo de quintal, laboratórios que não têm estrutura de pesquisa. São medicamentos que são chamados, na linguagem popular, guiltas, e que nenhum médico receita. Por que nenhum médico, então? Eu vou tratar desse assunto de uma maneira mais objetiva durante a hora livre, aproveitando essa oportunidade que Vossa Excelência está desse requerimento, porque isso é uma das coisas mais graves que acontece no Brasil. A coisa é pior ainda. E ainda tem um crime aí de desvio de medicamento. Além disso, são medicamentos que não têm a eficiência, nenhum médico receita esses remédios, nenhum político toma, nenhuma autoridade que está lá responsável pela saúde receita ou toma esses medicamentos. Agora, a população que não sabe é obrigada a tomar e comprar até nas farmácias. Eu vou tratar desse assunto de uma maneira para não atrapalhar o tempo de Vossa Excelência, porque eu acho que esse é um dos problemas mais graves que nós temos na saúde no Brasil. Vereador Cláudio Damião. Vereador, eu acho que o vereador Nami solicitou antes de mim. Não, pode... Rapidamente. Não, vereador Nami, então vai. Fica à vontade. Por favor, rapidamente, só dizer, vereador, que o requerimento é de extrema importância. Nós não queremos ainda emitir nenhum juízo de valor, mas uma coisa é verdadeira e nós podemos comprovar mais de uma vez. A entrega de remédios é precária, a qualidade do medicamento é precária e, mais do que isso, o doutor Renato está coberto de razão. Eu já recebi denúncias de médicos de que os produtos comprados para a saúde em Nova Friburgo são de péssima qualidade, desde o algodão, as seringas. Quer dizer, nós estamos lidando com a vida humana e oferecendo o que há de pior. Né? Agora, a pergunta é o seguinte: se o algodão de péssima qualidade custa o mesmo valor de um algodão de qualidade, né? Ou se a vida da pessoa não tem importância, porque se gasta com tanta coisa, por que não primar, então, na compra do material médico hospitalar, por materiais que tragam uma chancela de qualidade, porque nós estamos tratando de pessoas que precisam ser observadas, cuidadas, tratadas e podem correr o risco, inclusive, de infecção hospitalar com algodão que possa não ser de boa procedência. Isso para citar pequenas coisas. Eu não vou me alongar para permitir que o companheiro faça uma parte. Vereador Medeiros, eu fui para casa na terça-feira e fui analisando essa questão do medicamento. Essa questão é mais profunda que a gente pensa. Nós não podemos dizer que esse medicamento está nessa drogaria, nessa farmácia, tenha saído do hospital. Porque há pouco tempo, recentemente, aqui em Friburgo, houve os escândalos das cargas roubadas. Às vezes, um lote com um laboratório também, que, segundo informações do doutor Renato, aí, passa um lote de má qualidade que foi vendido para essa farmácia adquirir. Como pode ter sido também uma carga roubada. Então, essa investigação tem que ir a fundo. Porque se houve o roubo do remédio, do remédio dos hospitais aqui de Friburgo, todos têm que ir para a cadeia, que são assassinos, porque você está tirando remédio de quem precisa. Agora, temos que ter cuidado com isso. Eu acho que a gente levantar a questão que o roubo foi do hospital, é muito cedo ainda. Mas ninguém falou que foi do hospital. Eu sei. Eu botei si. Não, pode si. Naquele dia eu fui para cá, fui pensar isso. E as cargas roubadas hoje estão sendo investigadas em Friburgo também. Pode ser uma carga roubada dessa aí, dessa drogaria. Entendeu? Então, vereador, essa questão eu queria colocar, eu queria saber, dos enrolados dessa investigação, qual vai ser o resultado dela, pelo menos. Obrigado. Fiz uma consulta, meu professor de português, é uma partícula condicional, se. Uma conjunção condicional.
Vereador Marcos Medeiros, é importantíssimo o requerimento de Vossa Excelência. A gente tem que apurar, de fato, tem que ser feita uma apuração, porque é uma situação seríssima. Remédios da farmácia popular também. Quer dizer, como é que fica essa situação com o povo? Agora, a gente tem que ter um critério muito forte, por quê? LDO do ano passado, prioridade, saúde. LDO desse ano e lei orçamentária desse ano, prioridade, saúde. Que prioridade é essa que trata o remédio dessa maneira? Porque a situação do remédio Guelta, levantado pelo doutor Renato Abirrâmia, isso já vem lá de trás. E o doutor Renato Abirrâmia, como bom conhecedor da matéria, ele já está denunciando isso, tem até um projeto de lei para acabar com isso, que é importantíssimo essa casa votar, e tem que ser votado com urgência para acabar com esse tipo de problema, porque tem gente que está morrendo por conta disso. O requerimento e a investigação que Vossa Excelência começa a lançar na casa é de uma importância extrema, e nós devemos ir a fundo nessa questão. Então, congratulo Vossa Excelência pelo requerimento e já aqui reiterando a votação do projeto relativo a impedimento de compra, aquisição de remédio Guelta pela Secretaria e Fundação Municipal de Saúde. Guelta e placebo são sinônimos. Conclua, por favor, vereador. Por derradeiro, peço aprovação e só a título de informação, vereador Nami Nassif, a embalagem que tive acesso estava expressamente escrito, e eu tenho a embalagem guardada, uso hospitalar, venda proibida ao comércio. Mas, vereador, nada impede seja carga roubada. Foi direcionado na estrada para... Mas veja bem, mas pode Senhores ser, vereadores, pode ser uma carga roubada, mas quem comprou uma carga roubada e alguém roubou. Então, o que eu quero descobrir, eu não entendo a motivação de Vossa Excelência que ele excluir o hospital de ser uma das pessoas a serem investigadas. Todos têm que ser investigados. Mas eu não acusei, quero investigar, só isso. Isso. Por favor, não vereador. excluo ninguém. Não excluo ninguém. E Vossa Excelência está certo. Concluído. Obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador de São Flávio, com o Executivo Municipal. Qual foi o valor aplicado do total de 4,5 milhões referente ao repasse número 0216-104/16, respostas aos desastres de 2007, para a construção de casas populares no bairro de Nova Suíça, loteamento Santa Luzia, Lagoa Seca e Grande Spinelli. Existe saldo na conta referente ao repasse acima, uma vez que o mesmo previa a construção de casas populares no bairro Nova Suíça, loteamento Santa Luzia. O que ocorreu? O que ocorreu com o saldo remanescente? O que não ocorreu? O que ocorreu com o saldo remanescente da conta referida? Em discussão. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, hoje eu tive acesso a um documento muito importante da Superintendência Regional Norte Fluminense, da Caixa Econômica Federal, de Campos dos Goitacazes, dando conta de uma quantia de 4.500.000 reais que foram depositados na conta da municipalidade no ano de 2007 para a construção de casas populares no loteamento do bairro Nova Suíça, Santa Luzia, Lagoa Seca e Grande Spinelli. Pois bem, Lagoa Seca e Grande Spinelli aconteceram as construções. Nova Suíça e loteamento Santa Luzia, houve uma representação junto ao Ministério Público e o Ministério Público recomendou a não construção de unidades habitacionais naquele local, portanto, um mérito conquistado até por munícipes que adentraram na justiça contra a construção de imóveis, de casas naquela localidade. E o Ministério Público tem um vasto processo em cima disso. Mas o que me chamou a atenção é que a quantia de 4.500.000 reais, referente ao repasse do governo federal, em resposta à solicitação do Ministério Público, esse recurso foi depositado na conta da Prefeitura Municipal. E eu gostaria de saber o seguinte, não estou levantando suspeita nenhuma sobre ninguém, mas eu gostaria de saber se desses 4.500.000, quanto foi utilizado para pagar as casas que foram construídas no Lagoa Seca e na Grande Spinelli. Certamente tem um saldo. E esse saldo
qual foi o destino dele, se ele se encontra ainda bloqueado nas contas da prefeitura ou se eles foram devolvidos ao governo federal. Se eles se encontram bloqueados nas contas da prefeitura, nós temos que dar um destino a esse recurso. Se ele foi devolvido ao governo federal por não poder realizar a construção dos imóveis nas referidas áreas, aí a resposta está dada. Pois não, vereador Luciano Faria. Vereador, eu tive informação que essas últimas casas que foram inauguradas na Lagoa Seca foi com saldo restante desses 4 milhões que veio para a resposta ao desastre das chuvas de 2007. Lá parece que hoje já tem 80 residências e na Granja Spinelli outras 30 residências. Então, me parece que o saldo restante foi investido nessas últimas casas que inauguraram lá na Lagoa Seca. O vereador conhece o Lagoa Seca, né? Eu já até levantei aqui algumas situações a respeito do gasto em cada unidade habitacional de lá, né? A gente tem uma planilha da Caixa Econômica, vou mandar para o gabinete do senhor, que nela vem especificando todos os gastos de infraestrutura, né, de construção, e cada casa saiu a mais ou menos R$30 mil, cada unidade daquela, que para mim é um preço bem acima, né, do que foi gasto nas casas que foram entregadas sem forro, né, sem estarem embolsadas, sem muro de contenção, e me parece que esse resíduo foi gasto lá. Eu vou mandar para o gabinete do vereador a planilha que eu tenho da Caixa Econômica, né, no qual o senhor pode levantar esses valores. Tá ok, vereador. Então, senhor presidente, a informação que eu requeiro, mesmo entendendo que foram construídas outras casas, mas o valor de 4 milhões e 500, ela atenderia a construção de casas em 2 outros bairros. Mesmo que ela tenha sido remanejada para construir na Lagoa Seca, poderá ser, né, que ainda tivesse um saldo. E se houve ou não saldo, na verdade, o meu objetivo é saber se há saldo, né, o que fazer com esse saldo? Está no cofre municipal? Pode ser investido em outra área? A informação que será me enviada pelo Poder Executivo. E caso o Poder Executivo não tenha essa informação, fui orientado, como se trata da Caixa Econômica Federal, um órgão federal, aí o Ministério Público Federal seria acionado para responder esse meu requerimento de informações. Parte. Essa planilha eu recebi, inclusive, do gerente da Caixa. Tá. Né, eu mandei um requerimento de informação para o Executivo, mas o gerente, no mesmo momento que eu pedi as informações, ele mandou para o meu e-mail, e eu tenho certeza que se eu for até a Caixa Econômica, o senhor também terá essas informações. Tá ok, vereador, muito obrigado. Senhor presidente, então está aqui o requerimento de informações. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Só para eu fazer aqui, se me permite fazer um questionamento ao vereador Marcos Medeiros, gostaria que o vereador... a situação é o seguinte, eu como já fui proprietário de farmácia, trabalhei muito tempo na farmácia, queria fazer a pergunta seguinte: vê escrito no medicamento, num único medicamento, embalagem hospitalar, porque existe o seguinte, você compra na farmácia, você adquire, por exemplo, uma caixa com 100 ampolas de Novalgina, por exemplo, Novalgina injetável, ela vem escrito na caixa, embalagem hospitalar, porque ela vende a unidade na farmácia. Muitas das vezes o cidadão ele não compra a caixa toda, ele compra uma ampola, pode comprar a caixa toda se caso necessário. Então ela vem escrito embalagem hospitalar. Então não sei se esse é o caso, não sei o que Vossa Excelência, qual o medicamento que Vossa Excelência está se referindo, não sei o nome, mas gostaria de saber se é na embalagem única, numa ampola ou num único vidro de remédio, ou é uma caixa grande que vem escrito embalagem hospitalar. Interpelei o proprietário da farmácia, o que aconteceu? Eu até falo maneira de gíria para a pessoa se expressar melhor e mais à vontade. O que aconteceu, irmão? Ele disse que, não, o meu funcionário errou, eu tinha uma caixa de remédio que era para distribuir de graça, ele pegou lá um desses remédios e vendeu. Uma farmácia não distribui remédio de graça, me ajuda aí. Porque, na verdade... Agora, respondendo a sua pergunta, uso hospitalar, venda proibida ao comércio. Bom, aí tudo bem, está esclarecido. Porque se tiver venda proibida no comércio é outra história. Só embalagem hospitalar, a farmácia normalmente adquire isso. Obrigado. Comunicações do...
E, para qualquer vereador que quiser dar uma olhada, eu estou com o registro de ocorrência na minha mão. Só não posso emitir, nesse momento, maiores informações para a população, conforme eu já disse. Fui orientado pelas maiores autoridades da segurança no município que eles estão fazendo várias diligências e, se isso for divulgado ipsi literis ou ipsi verbis, não é isso? Fica claro que vai atrapalhar nas diligências. Meu questionamento foi a título de esclarecimento, tá, vereador? Senhores vereadores, comunicações do senhor Braulio Rezende, comunicando o que segue, eu solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura. Documento enviado pelo senhor Braulio Rezende Filho. Nova Friburgo, 24 de novembro de 2010. Excelentíssimo senhor Sérgio Xavier, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta à acusação feita contra mim na tribuna desta Casa Legislativa, na sessão do dia 18 de novembro, pelo vereador Marcos Medeiros, venho informar que não tive qualquer participação na contratação da empresa Global Trade Alimentação Industrial e Offshore Limitada para fornecimento de serviços à Unidade de Pronto Atendimento, UPA, de Conselheiro Paulino, como mostra o processo administrativo 001142/2010, cuja cópia envio anexa a esta carta. A contratação foi efetuada pela Fundação Municipal de Saúde. Na folha 3, inclusive, o proprietário da Global Trade declara que os serviços foram, abre aspas, solicitados por ordem verbal em caráter de urgência pelos senhores Osivaldo Dantas dos Santos Filho, então secretário de Saúde, e Fábio Fernandes, Departamento Financeiro da Fundação Municipal de Saúde, fecha aspas. O acompanhamento do processo comprova também que ele não recebeu meu despacho. Gostaria de salientar que levei para a vida pública 2 atitudes que cultivo em minhas relações pessoais e profissionais, e das quais muito me orgulho. Jamais fugir das minhas obrigações e honrar sempre os compromissos assumidos. Agi assim até agora. Assim continuarei agindo em respeito à minha consciência e à minha formação ética. Atenciosamente, assina o senhor Braulio Rezende Filho. Comentário? Rapidamente, por favor. Eu não li direito a carta, mas vejo que ele fala ali que ele fez um trato verbal. Essa figura, conforme foi dito pelo vereador Jorge Carvalho, não cabe dentro da administração pública. Aliás, cabe se você tratar com uma pessoa que tem a palavra, que não é o caso dele, porque realmente foi tratado e não foi pago esse senhor. A gente não sabia o nome da empresa e agora a empresa está ali. Rapidamente. Só um minutinho, vereador. Deixa eu... Só para só um minutinho. Terminou, vereador? Só para esclarecer aqui rapidamente. Só um minutinho, vereador, para que a gente tenha aqui um... Eu gostaria que o vereador terminasse e logo após eu concedo a Vossa Excelência. Eu esclareço ele aqui rápido. Só para que a gente não tenha o debate, que, na verdade, houve um entendimento que não havia o debate. Por favor, vereador. Então, a título de informação, eu fico com pena do Braulio, tadinho dele, né? Ele é uma pessoa que não fez nada, não viu nada, está igual o Lula, é a figura do Lula na cidade de Nova Friburgo. Não viu nada, não sabe de nada, mas enquanto estava lá, ele era o prefeito, ele era o primeiro-ministro. Agora, quando vem as atitudes, as consequências das atitudes equivocadas que ele tomou lá, ele não sabe de nada, não viu nada, que levou para a administração pública a boa-fé. Seria cômico se não fosse trágico. Senhores vereadores, vereador Jorge Carvalho. Entendi, senhor presidente, da leitura da carta, e era isso que eu queria esclarecer a Vossa Excelência, sem entrar no mérito, diz o senhor Braulio que quem tratou foi o ex-secretário de Saúde, não ele. Ele diz que não, que ali está escrito. Eu não quero entrar no mérito se ele sabia ou não, mas que, pelo que eu entendi, ele disse que quem tratou foi o ex-secretário de Saúde. Só isso, não estou entrando no mérito. Vereador Nando. Vereador, eu tinha analisado esse processo, vereador Marcos. Quando chegou na casa aqui, eu pedi de dar uma olhada, porque você se levantou a questão semana passada, e eu analisando o processo, tem uma declaração da empresa que foi contratado verbalmente pelo secretário de Saúde. Não foi o Braulio Rezende. Foi o secretário de Saúde que contratou isso. A empresa está dizendo isso. Ele pode ter contratado numa forma de emergência, que vem da UPA. Não, a carta diz bem claro isso. Eu acho que...
Vereador, olha só, veja bem, é uma coisa documental, um documento assinado. Eu acho que eu fui vereador de oposição nessa casa aqui, eu sempre procurei, quando bater, trazer algumas informações. Eu sei que o Braulio Rezende não é o maior homem do mundo, tem 1000 defeitos, mas uma coisa que eu acompanho a vida dele, conheço há muitos anos, é um cara ser trabalhador e honesto, entendeu? Um homem que gera emprego nessa cidade. Se Vossa Excelência me provar que houve uma fraude ali intencionalmente, eu acho que sou o primeiro a denunciá-lo. Mas aí o documento diz no documento, conclua, por favor, que não foi ele. A empresa diz que foi o doutor Estival, está um documento ali assinado. Inclusive, senhores vereadores, junto à carta, tem toda a cópia do procedimento administrativo. Vereador Reinaldo Rodrigues. Eu acho que as questões pessoais nessa casa precisam ser deixadas de lado. Que toda sessão tem uma questão pessoal, tem outra. Eu acho que essas coisas... Não, vereador, é assim, eu acho que eu não estou aqui defendendo o Braulio, mas as questões pessoais devem ser deixadas de lado. A gente tem coisa mais séria para se cuidar aqui do que cuidando de questões pessoais. Senhores... Vereador, eu estou dizendo das questões pessoais. Quanto à questão do projeto que foi votado aqui pela questão do orçamento, não tenha dúvida que a gente está cobrando isso, e eu até pedi a parte de você. Agora, vereador, questões pessoais, a gente não interessa a comunidade de Friburgo, interessa é nós trabalharmos aqui, apresentarmos projetos, apresentar. Questões pessoais têm que ser deixadas de lado. Que me desculpa, Vossa Excelência. Vamos dar sequência aos trabalhos, senhores vereadores, dando início à nossa ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, a próxima sessão é a sessão de eleição da mesa diretora. É a única matéria em pauta, não pode existir outro procedimento que não a eleição. Vereador Luciano, vereador Isaac Demani e o vereador Jorge Carvalho, que ora fala aos senhores, nós fomos convocados para uma reunião no Rio de Janeiro para tratar de interesses do município de Nova Friburgo, especificamente a questão da estrada de contorno, na parte da tarde. Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, nós teremos que estar por volta de 17 horas no Rio. Eu gostaria de requerer que essa sessão fosse realizada às 9 horas da manhã, que fosse colocada em discussão. Senhores vereadores, alguma outra proposta? Não havendo, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, portanto, a sessão da próxima terça-feira será às 9 horas da manhã. Pessoal da TV, todos comunicados. Damos início à nossa ordem do dia, com a primeira discussão de projeto de lei. Na verdade, já foi solicitado pelo vereador Edson Flávio que seja discutido em regime de urgência urgentíssima, votação única. Pois não, vereador? Fiz uma solicitação, um requerimento para que meu projeto de minha autoria fosse votado hoje, parece que não foi colocado ainda em votação o requerimento. Nós votamos já o requerimento da inclusão. O projeto se encontra na casa, não vou nem votar com a quadra. Senhores vereadores, portanto, solicitar ao vereador de São Flávio que faça a leitura do projeto. Câmara Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, torna de utilidade pública a Associação Friburguense de Atletismo, também denominada AFA. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. Fica considerado de utilidade pública municipal a Associação Friburguense de Atletismo, também denominada AFA. Entidade sem fins lucrativos, com sede no conjunto Vale das Rosas, Bloco 8, 108, CEP 28633-720, Jardim, Califórnia. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Foi feito um requerimento para a votação do projeto de resolução que regimentalmente precede, mas em termos de avaliação, se fosse nessa ou em outra, ou na próxima sessão de votação. Eu gostaria de uma posição, se vai se votar hoje ou não, porque se tratando de votação hoje, ele deveria preceder no processo de votação. Qual, vereador? O projeto que altera o artigo 47. Eu só quero ver essa posição junto à CCJ, se confirma realmente para uma próxima sessão a avaliação, porque aí, só para questão de regulação de ordem. É só uma posição da CCJ para ver se eu pedi nessa sessão ou numa próxima sessão
né, de votação para que a gente votasse. Meu caro, é só para esclarecer isso vereador, para os vereadores. Nós fizemos um acordo. Não, ali. sim, mas é só para explicitar. Próxima sessão que tiver a votação, terça-feira não tem, porque é sessão definida com assunto único. A próxima que tiver, nós vamos... Na quinta-feira. Não, tudo bem. Tá? É só porque, vereador... Chegando, vou analisar. Perfeito. Vou pedir até ao vereador Reinaldo, por favor, deixa eu dar outra olhada nesse processo. Presidente, Para a vereador, próxima quinta-feira. presidente, deixa eu dizer para você o seguinte, o projeto já está tramitando há muito tempo nesta casa. Eu não quero votar contra. Mas eu solicitei que fosse votado apenas em primeira, para nós votarmos na próxima quinta-feira. Sem conhecer, eu vou votar contra. Eu não queria fazer isso. É o direito de Vossa Excelência. Vossa Excelência só que... pudesse. Pé de vista. Vossa Excelência pudesse depois passar lá na minha sala para verificar a quantidade de projetos que eu estou trabalhando em cima. A dificuldade que eu tenho, o vereador professor Pierre é o que mais está ali comigo verificando. Se Vossa Excelência puder deixar para quinta-feira, eu agradeço. Se não puder, eu vou votar contra. Vereador, me permite só para dizer a Vossa Excelência o seguinte, esse projeto já está tramitando na casa há muito tempo, foi para a audiência do Executivo. Quer dizer, eu diversas vezes estive aqui para requerer a votação com a cópia, esperei o tempo necessário, inclusive por solicitação de Vossa Excelência, né, que aguardasse. Eu estou aguardando. Então, eu não gostaria que Vossa Excelência votasse contra, até porque é um projeto de um alcance muito grande, mas se Vossa Excelência tem todo o direito, mas Vossa Excelência me pediu semana passada, eu dei esse tempo para Vossa Excelência. Senhores vereadores, só um momentinho, por gentileza, eu vou solicitar a compreensão de Vossa Excelência. O vereador Edson Flávio, com certeza, irá discutir a favor do projeto, e internamente, né, eu peço ao vereador Reinaldo Rodrigues, o vereador Jorge Carvalho, para que, aí, logo após Senhor presidente, a palavra, logo após o término da discussão, a gente Senhor presidente, volta só mais uma questão de ordem. suspende a sessão por 5 minutos. Vereador Jorge, por favor. Suspenda por 5 minutos a sessão. Por favor. Não, o vereador Edson Flávio irá discutir o projeto. Vereador, senhor presidente, me permite, já que o vereador... O que eu quis dizer é o seguinte, vereador. O meu projeto vai ser votado só em primeira discussão. A segunda discussão seria na quinta-feira. Eu já, por diversas vezes, adiei a votação desse projeto. Não justifica. Eu até dizer para o vereador Jorge Carvalho, por uma questão de bom senso, já que o projeto seria votado só em primeira discussão hoje, então eu vou votar na quinta-feira em discussão única, atendendo a solicitação do vereador. Mas o vereador se retirou, não posso fazer nada. Senhor presidente, é só para esclarecer que foi só no sentido que houve a entrada, até o vereador Jorge Carvalho já havia comunicado, mas para termos de esclarecimento dos demais pares que estavam desconhecendo do procedimento que a CCJ tomaria por parte de sua presidência. Então, por isso a razão do meu questionamento, no sentido de trazer lume à situação e à ordem da votação. Presidente, só mais uma questão de ordem. Em respeito ao vereador Jorge Carvalho, tá? Fez a solicitação, mas saiu, eu vou solicitar, então, vou retirar o projeto hoje e vou votar na próxima quinta-feira em discussão única. Não, discussão única, o plenário aprovar, né, vereador? Vereador, eu estou fazendo um requerimento. Vossa Excelência vota a favor ou contra, se Não, quiser. tem que esperar aqui. Estou solicitando. Vereador, eu acho que para quem não é intransigente, espere chegar aqui e conversa. Uma semana vai Vereador, eu não estou sendo intransigente. O meu projeto está tramitando já há mais de 6 meses nessa casa. Senhores eu vereadores, solicitei uma avaliação. Vossa Excelência tem todo o direito de voto. Vossa Excelência, vereador Reinaldo, retira então o projeto? Vou retirar o projeto e vou solicitar. Vai ter tempo para todos os vereadores possam tomar conhecimento. E na próxima quinta-feira, então, vou requerer que seja votado em votação única. Pois não. Certo, senhor presidente? Retirado, portanto, o projeto de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues. Em discussão, projeto 2806/09, de autoria do vereador Edson Flávio. Encaminha para o Jorge direto. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu ocupo essa tribuna com muita honra para defender a questão do esporte no nosso município. Trago para esta casa um projeto que torna de utilidade pública a Associação Friburguense de Atletismo, também denominado AFA. Poderia parecer um projeto simples, mas não é. Por que não é simples? Ele não é simples porque se trata de um projeto que vai tornando de utilidade pública essa associação. Muitas crianças, muitas pessoas serão atendidas pelo desenvolvimento das atividades da associação em questão. A Associação Friburguense de Atletismo, AFA,
fundada em 16 de maio de 2001, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como proposta a defesa, estudo, pesquisa, coordenação, representação e realização de atividades sociais e culturais, principalmente a prática esportiva. E acompanha, senhor presidente, esse projeto de lei, toda a documentação que é necessário para que aprovemos esse título ou essa utilidade pública da Associação Friburguense de Atletismo. Nós temos aqui a ata da associação, o estatuto, a ata de formação. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à casa que pudesse, eu estou defendendo um projeto aqui, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores vereadores. Então, senhor presidente, eu trago aqui então todos os documentos necessários. E além de trazer os documentos necessários, eu trago as atividades realizadas por esta associação, que atua muito ali na região da Fazenda da Laje e tem nas suas propostas atender alunos da rede pública e principalmente crianças carentes. Ontem mesmo nós estivemos no SESI, onde aconteceu uma atividade coordenada pela... Senhor presidente, eu não tenho condições de defender o projeto com esse barulho ao redor, eu tenho dificuldade de focar a minha fala. Eu pediria ao presidente que suspendesse a sessão e nós pudéssemos retornar daqui a pouco, ou a gente continua, porque eu tenho dificuldade de focar no assunto que estou defendendo aqui, que eu considero importante para todos nós. Então, senhor presidente, o projeto que eu trago aqui, esse projeto é desenvolvido, por exemplo, pela Associação Friburguense de Atletismo, ali na região de Fazenda da Laje, que tem o objetivo de oferecer atividade de recreação esportiva, alongamento, caminhada, corrida. O público-alvo atendido ali é crianças, jovens, adultos da terceira idade, e tem diversas atividades esportivas. Não só isto faz com que nós solicitemos que essa associação se torne, tenha utilidade pública, mas ao mesmo tempo algo me chamou muito a atenção, que uma das coordenadoras desse projeto, dessa associação, é a professora de Educação Física, Domiciana, né? Maria Domiciana, e ela tem um currículo invejável, sendo uma cidadã friburguense, e que muitas das vezes nós desconhecemos como tem profissionais, campeões, até sul-americanos em nossa cidade, desenvolvendo uma tarefa, desenvolvendo uma atividade voluntária, sem receber da municipalidade, atendendo a população e muitas das vezes sem apoio dos órgãos públicos. Por exemplo, a Domiciana Gomes tem no seu grupo atletas como Francilene Maria de Oliveira, quarta colocada nos 3.000 metros com obstáculo nos Jogos Pan-Americanos e recordista paranaense de modalidade, campeão estadual nos 5.000, 10.000 metros do Paraná, que tem como marca muitas coisas realizadas no atletismo. Então nós observamos que é uma pessoa que conduz uma associação, que treina jovens de uma comunidade carente de forma gratuita e que já tem treinado campeões, inclusive os campeões dos Jogos Pan-Americanos. Então nós não estamos tratando de uma associação que é um grupo de pessoa despreparada que resolveu montar um grupo para fazer qualquer atividade. Ela tem na equipe dela também, a AFA, tem na equipe dela Maria Helena de Jesus Lima de Oliveira, bicampeão do Troféu Independência de São Paulo, campeã da meia maratona de Guariba, São Paulo, quinta colocada no Desafio Mata Atlântica em Santos, São Paulo, campeã dos 10 quilômetros dos Bombeiros de São Paulo, terceira colocada no Campeonato Brasileiro de Cross e 10ª no Sul-Americano na Argentina, segunda colocada nos 10 quilômetros dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, campeão dos 6 quilômetros dos Carteiros do Rio de Janeiro, tudo da equipe da AFA, da Associação Friburguense de Atletismo, que não tem apoio nenhum do poder público, pouco apoio do setor privado, é uma associação filiada à Federação de Atletismo no Rio de Janeiro, ajuda a coordenar a formação profissional dos atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos. Então eu fico assim impressionado como o nosso município não dá tanta atenção à área de esporte e a quem o faz. Tem na equipe dela também Francilene Araújo de Souza Ferreira, campeã dos 10 quilômetros Vênus, verão, campeão dos 5 quilômetros Adidas, etapa verão e primavera, campeão dos 5 quilômetros Fila, da marca Fila, quinta colocada no Campeonato Brasileiro de Cross, quinta colocada na meia maratona
paralela do Rio de Janeiro, segunda colocada e primeira brasileira nos 8 quilômetros aniversário de Nova Iguaçu, campeã dos 10 quilômetros de Nova Friburgo. Adelson Alves Rodrigues, segundo colocado na meia maratona internacional de Fortaleza, segundo colocado na volta da Cajuína, Terezinas, Piauí, campeã dos 10 quilômetros track field em Brasília, 2009, vice-campeão da meia maratona internacional de Fortaleza, campeão dos 6 quilômetros dos Carteiros de Fortaleza, campeão dos 10 quilômetros de São Luís, quinto colocado nos 8 quilômetros Claro, em movimento do Rio de Janeiro, campeão da meia maratona internacional de João Pessoa, segunda colocada da meia maratona internacional de Maceió, campeão dos 10 quilômetros do aniversário de Maceió, campeão dos 10 quilômetros de Goiânia, tem como melhores marcas 14 minutos e 5 segundos nos 5 quilômetros. Laelson da Silva Santana, sexto colocado na Maratona Internacional de Florianópolis, Santa Catarina. E vai por aí fora, o Anderson de Souza Nascimento, terceiro colocado nos 10 quilômetros, quarto colocado nos 1.500 quilômetros, quinto colocado nos 5.000 quilômetros dos Jogos Norte e Nordeste, Sub-23, quinto colocado nos 10 quilômetros Carteiros, São Luís, Maranhão, sexto colocado na volta da Cajuína, Teresina, Piauí. Nilson Domiciliano, campeão dos 8 quilômetros de Nova Iguaçu, quinto colocado nos 10 quilômetros de Seropédica, campeão nos 5 quilômetros de Duque de Caxias, terceiro na meia maratona paralela à Maratona do Rio de Janeiro, terceiro colocado no desafio do Alto da Mendanha, Campo Grande. Jamilson de Azevedo Santos, campeão dos 8 quilômetros Mizuno, de Brasília, campeão dos 10 quilômetros de Palmas, Tocantins, Paul Corir, do Quênia. Senhor presidente, uma cidadã, vereador Renato Abihammer, me dirijo a Vossa Excelência com muito respeito pela... Olha que interessante, uma senhora, jovem senhora, friburguense, morando na Fazenda da Laje, numa casa simples, estive na casa dela ontem, andando nessa cidade de forma simples, trabalhando no Rio, descendo de carona daqui até Cachoeira, descendo de ônibus daqui até Cachoeira, pegando uma baldeação de Cachoeira até Itaboraí, pegando outra baldeação de Itaboraí até o centro do Rio, no centro do Rio pegando trem, barca e tudo mais para desenvolver as suas atividades, e tem na sua equipe profissionais destes gabaritos que eu li aqui, e não tem apoio de ninguém, lutando pelo esporte de forma solitária, vamos dizer assim. E hoje nós estamos aqui propondo tornar de utilidade pública a associação que eles dirigem, para que possam receber recursos federais, recursos estaduais, quiçá recursos municipais, para quê? Desempenhar o esporte de alto rendimento gratuitamente dentro da comunidade do Floresta, lá na Fazenda da Laje, e agora desenvolvendo um trabalho junto ao SESI, que abriu uma porta ali. Vereador Renato Abihammer. Obrigado pela parte. Realmente, quando se trata de esportes, o Brasil não investe de uma maneira correta no esporte, o Brasil não investe maciçamente nos seus atletas, e eu não consigo entender como alguns países muito menores, como Cuba, por exemplo, que tem 11 milhões de habitantes, consegue tirar mais medalhas do que o Brasil nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos. Isso é inconcebível, exatamente porque Vossa Excelência tem razão, falta apoio. Nós temos pessoas, atletas de grandes potenciais, mas esses potenciais não são desenvolvidos porque a maratona que Vossa Excelência citou aí, essa maratona não é essa que nós gostaríamos que eles disputassem. Maratona de tomar ônibus aqui, saltar ali, correr, quer dizer, um sacrifício total, quando nos Estados Unidos, para dar um exemplo, muitos atletas brasileiros vão para os Estados Unidos para se aperfeiçoar, para poder ali desenvolver as suas atuações e suas habilidades. Aqui nós estamos muito atrasados. E Vossa Excelência traz um projeto que eu creio que todos irão aprovar, porque essa ação friburguense de atletismo é fundamental para o desenvolvimento das atividades nessa área de esportes. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vereador, e uma parte, quando possível. Vou conceder sim. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, esta profissional que eu estou me referindo, e que também tem na sua equipe, é um queniano, terceiro colocado na corrida pan-americana, quarto colocado na volta internacional da Pampulha, treinado, fazendo parte de uma equipe de uma simples cidadã
friburguense, moradora de Fazenda da Laje. Eu vou te ser sincero, vereador Renata Birrame, ainda me dirigindo a Vossa Excelência. É porque, às vezes, nós temos que trabalhar com a razão e não com tanta emoção, mas machuca o nosso coração saber que tantas pessoas simples fazem um trabalho tão grandioso e não tem reconhecimento do poder público, não tem reconhecimento de muitas pessoas. Mas só que eles estão plantando uma semente. Aquelas crianças do Alto Floresta, aquelas crianças da Fazenda da Laje, aquelas crianças que eles atendem em favelas do Rio de Janeiro, voluntariamente, porque amam a profissão que abraçaram. Ela é uma profissional de educação física. E aqui eu recebi deles, por exemplo, aqui, pedido de patrocínio para as corridas Pan-Americana, 28/11/2010, Volta Internacional da Pampulha, 5/12/2010, Corrida Internacional de São Silvestre, 31/11/2010. Na equipe da AFA, tem friburguenses em condições de participar da Corrida de São Silvestre, da Volta Internacional da Pampulha, da Pan-Americana dia 28/11, e não vão, sabe por quê? Por causa de R$4.000 para cada uma dessas disputas. É claro, o atleta vai sair daqui, tem que se inscrever, tem que pagar a inscrição, tem que pagar a alimentação, tem que dormir, tem que ir para São Paulo, tem que se hospedar, e falta R$4.000 para cada uma dessas provas. Não vão nem poder fazer inscrição. A próxima agora, dia 28/11, eu conversei ontem com um atleta, e ele falou, não vou porque não tem dinheiro para pagar a inscrição, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo outro. É triste você ver as pessoas tendo seus sonhos frustrados, quando na verdade essa causa não é uma causa da pessoa, é uma causa nossa, é uma causa do poder público, é o dever do poder público. E o poder público, muitas das vezes, se exime porque não tem recurso aqui, não tem recurso ali, muita burocracia.